Bom, vamos lá? Então, olha lá, questão 4, né? Então, primeiro vamos ler o enunciado da questão com bastante calma, né? Ó, o enunciado até longo, né? Bem grande o enunciado dessa questão aqui. Então, vamos ler devagar, com calma, né? Ó, a determinação do ponto de interseção entre duas retas pode ser feito igualando-se às suas equações. Ponto. Com base nessa informação, escreva um algoritmo em pseudocódigo que leia os coeficientes das equações de duas retas e determine o ponto de interseção entre elas. Ponto. As retas são definidas pelas equações y igual a ax mais b e y igual a cx mais d. Escreva as coordenadas x e y do ponto de interseção encontrado. Então, realmente, é bem grande, né? O enunciado aí, 5 linhas, o enunciado da questão, né? A gente leu. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos ler de novo e anotando aqui algumas observações. Eu sempre fiz isso. Eu estava lá no colégio, né, no ensino médio e tal, e ajudava bastante, porque às vezes só lendo assim, o cara chega no final, nem lembra mais, né, o que é que leu ali. Você vai escrevendo as informações, fica mais claro, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, no próprio PowerPoint, né? Eu vou inserir aqui um novo slide em branco, pronto, e vou aí escrevendo aqui. Eu vou ler de novo e vou escrever, fazer umas observações, né? Ó, a determinação do ponto de interseção entre duas retas pode ser feito igualando-se às suas equações. Tá? Com base nessa informação, escreva um algoritmo em pseudocódigo que leia os coeficientes das equações de duas retas e determine o ponto de interseção entre elas. As retas são definidas pelas equações y igual a ax mais b e y igual a cx mais d. Então, espera lá, vamos escrever alguma coisa aqui. Quer dizer que eu tenho uma reta, que é a minha y igual a x mais b, não é isso? E eu tenho uma outra reta que é escrita com a equação y igual a c x mais d. É isso, né? Foi isso que ele falou, né? Y igual a x mais b, y igual a cx mais d. Ele quer o ponto de interseção entre essas duas retas. E ele diz que a gente pode fazer isso igualando as equações das duas retas, né? No final das contas, ele quer que a gente escreva as coordenadas x e y do ponto de interseção, né? Então, quer dizer, isso daqui é o seguinte, ó. Se eu colocar aqui num gráfico, ó, x, y, x e y, né? E eu tenho aqui duas retas, por exemplo, sei lá, né? Uma aqui é a minha y igual a ax mais b. E a outra reta é a minha y igual a cx mais d, não é isso? O que ele quer são as coordenadas desse ponto de interseção, né? As coordenadas x, y desse ponto P. Aqui, ó, sei lá, posso chamar de x do ponto P e a coordenada y
do ponto P, né? Bom, é basicamente isso, né? E ele diz que a gente pode conseguir essas coordenadas do ponto P igualando as duas equações. É realmente, né? Porque no ponto de interseção, o x de uma equação é igual ao x da outra, né? O y de uma equação é igual ao y da outra, né? Então eu posso começar aqui, ó, igualando essas duas equações, ou seja, ax mais b é igual a cx mais d. Não é isso? Bom, igualando o valor do y das duas, eu posso tirar o valor do x, né? É só passar todo mundo que é x aqui para o lado esquerdo. Então, o AX continua. O CX eu passo para o lado esquerdo, então ele vem com o sinal trocado, né? Menos CX. Do lado direito permanece o D. O B pula aqui para o lado direito e ele vem com o sinal trocado, né? Então, menos B. Olha, gente, se eu colocar o X em evidência, então eu vou terminar escrevendo essa fração aqui, ó, que x é d menos b, não é isso? E o denominador é o a menos c. Olha, com isso, eu encontrei o valor do x, do ponto de interseção, né? Vou colocar só x mesmo, tá? O x ele depende dos coeficientes das duas retas, né? Ele depende do A, do B, do C e do D, que isso aqui são dados de entrada, né? Ok. E com isso, gente, com o valor do x, eu posso calcular o y utilizando qualquer uma das duas equações, né? Por exemplo, a primeira. Então, eu volto aqui, ó, e eu tenho que y é igual a ax mais b, né? Onde o x eu acabei de calcular. Então, se eu tenho a, b, c, d, eu calculo o x. Se eu tenho x, com o valor do a e do b, ou do c e do d, né? Eu calculo o y do ponto de interseção. Ou seja, percebam, eu sei resolver o problema no papel, né? Papel e caneta, eu sei resolver o problema na mão, né? E aí eu digo para vocês, seria impossível escrever um programa computacional para resolver esse problema, ou qualquer problema que eu não saiba resolver na mão, né? Isso daí é uma coisa, às vezes, meio frustrante para quem trabalha com programação, né? Para quem começa a trabalhar com programação. Quer dizer, para eu escrever um programa computacional, antes eu tenho que saber resolver o problema na mão, né? No papel. Aí a pessoa diz assim, mas espera lá, se eu sei resolver o problema no papel, então eu não preciso de computador. Para que computador, né? Se eu sei resolver no papel. Bom, a diferença é o seguinte, você vai levar algum tempo, né, para resolver esse problema, e depois que o seu programa estiver pronto, ele vai resolver isso aqui em fração de segundo, né? E também a gente está vendo um problema bem simples, né? Mas existem problemas grandes, não é? Problemas grandes, onde o computador resolve em um tempo muito menor do que se fosse eu ou vocês aí com a calculadora, né? Ou no papel, com a tabuada, sei lá, entendeu? Então, a questão do tempo, o computador resolve o problema num tempo infinitamente menor, né, do que eu. Segundo, eu posso errar um sinal aqui, errar uma conta, né? Fazer uma multiplicação e eu erro, fazer uma divisão e eu erro, né? Acontece, né? A gente errar é humano, né? Aquela história. Não, o computador não erra uma conta.
eita, o computador errou uma subtração, errou uma divisão, uma multiplicação. Isso não existe, ok? Isso não existe. Então, duas vantagens aí para o computador. É para isso que serve o computador, na verdade, né? É para fazer rápido e é para fazer sem errar conta, né? Então, pensando em problemas matemáticos, seria isso. Ou seja, eu tenho que saber resolver o problema no papel antes de fazer o programa computacional. Então, depois de ler o enunciado, como a gente fez, resolvam o problema num caderno, né, numa folha de papel aí, antes de escrever o algoritmo, antes de escrever o programa computacional. Não é nada interessante ler o enunciado e já começar a fazer o programa. Isso aí é totalmente desaconselhável, né? Resolvam um problema, tentem resolver o problema no papel antes, ok? No caderno. Certo, gente? Alguma dúvida com relação a essa solução aí que vocês estão vendo no slide? Bom, temos um comentário aqui do Matheus, ó. Professor, é para criar valores para as incógnitas, né? Veja bem, Matheus, a gente vai fazer o programa e o usuário, quando ele for rodar o programa, ele vai ter que entrar com valores de A, B, C e D. São os dados de entrada desse problema, entendeu? Não é no programa que eu vou atribuir valor. Eu vou dizer que eu vou colocar lá no meu programa que o A vale 2, o B vale 3, entendeu? Não, não é assim. Você vai fazer o programa, vai deixar lá em função de A, B, C e D, né? O programa, o algoritmo, são os passos para resolver um problema, não é? Entendeu? Agora, o usuário, na hora que ele colocar o programa para rodar, ele vai ter que entrar com valores de A, B, C e D. E aí o programa vai calcular o X e o Y. Entendeu? Ok, gente? Mais alguma pergunta? Se não... temos mais uma pergunta aqui da Ana, um comentário. Usaria o input para pedir para inserir A, B, C e D? Isso, exatamente, Ana. No programa que a gente vai fazer daqui a pouquinho, a gente vai utilizar o input para fazer a entrada de dados de A, B, C e D, né? No algoritmo, que é o que a gente vai fazer antes, a gente vai utilizar a palavra-chave leia, né? E o float no começo, e isso exatamente, porque os valores de A, B, C e D são números reais, né? Então, eu tenho que utilizar o float junto com o input, né? Como a gente viu aí na aula passada. É isso aí, vocês estão entendendo, né? Já estão visualizando realmente os próximos passos, né? Mais alguma pergunta? Se não, então eu vou fazer o seguinte, ó, depois que eu resolvi esse problema aqui, ó, no papel, no PowerPoint, né, no meu caso aqui, eu vou fazer o algoritmo disso aqui, tá? Vou digitar o algoritmo aqui, ó, nesse editor, né? Para formatar, aparece mais coisa aqui. Nesse editorzinho do Ava, né? Eu vou escrever aqui o algoritmo. Lembrando, viu, gente? Mais uma vez, vocês devem fazer esses algoritmos para aprender, né? A trabalhar com algoritmo, mas isso aqui não vale nota. Tá? O que vai valer nota é a implementação disso aqui no The Huxley, ok? Que a gente vai ver aí na aula que vem quem é esse tal de The Huxley, né? Então, mas vamos lá, vamos resolver o problema? Vamos fazer o algoritmo, né, para essa solução. Vamos lá. Então, eu começo a fazer o algoritmo da seguinte maneira. Algoritmo tem 6 passos, ok? Qual é o primeiro passo? É a palavra-chave início. Pronto, digitei lá, início. Coloquei tudo com letra maiúscula, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Pode ser tudo minúsculo? Pode, não tem problema nenhum, né? Então tá lá, ó, início. Primeiro passo do algoritmo, beleza? Tá bom. Segundo passo do algoritmo, declaração de variáveis.
se eu fiz esse rabisco, eu já estou vendo as variáveis. Eu vou utilizar esses nomes de variáveis. Eu tenho a variável A, B, C, D, são as variáveis de entrada. E eu tenho ainda o X e o Y, que armazenam os resultados, né? Então, eu tenho 6 variáveis. São todas do tipo real, gente. Então, real, 2 pontos, espaço, é assim que declara variáveis, né? E aí vem A, B, C, D. E o X e o Y, né? Também. Vou colocar aqui X, Y. Pronto. Declarei as 6 variáveis. Todas 6 são reais, né? Então, real, 2 pontos, A, B, C, D, X, Y. Ok? Maravilha. Então, o segundo passo do algoritmo já foi. Terceiro passo do algoritmo. Terceiro. Entrada de dados, né, gente? Entrada de dados, utilizando a palavra-chave leia. Leia e entre parênteses A, B, C e D. E o X e o Y? Não. X e Y não. X e Y vai ser calculado. Não são dados de entrada. O que o usuário vai fornecer são valores para A, B, C e D. X e Y não. Ok? Não sei se todo mundo entendeu isso aí, né? Alguém não entendeu? Diga aí. Opa, o Diego. Diego, pode falar, Diego. Professor, mas tem que escrever assim no exercício? Sim, Diego, eu estou fazendo o exercício aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu estou fazendo o exercício. O exercício, ele pede para a gente escrever o algoritmo em pseudocódigo. É o que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Exatamente como a gente fez na aula passada, né? Olha lá, esse é o algoritmo daquele programa, daquele probleminha, micro probleminha, né? De calcular a média de um aluno, né? Eu estou fazendo agora aqui esse de encontrar o ponto de interseção entre duas retas. Eu não sei se é exatamente isso aí que você perguntou. O Samuel fez um comentário, não sei se está relacionado. Eu fiz no PyCharm o algoritmo todo, copiei e colei no Ava o programa pronto. Errado, né, Samuel? Errado, porque o que eu peço no Ava é o algoritmo. E no PyCharm é para você fazer o programa computacional. Opa, mas qual é a diferença de algoritmo para programa computacional? Né? Perguntinha lá daquele questionário. É que o algoritmo são os passos para resolver o problema, nesse caso aqui em pseudocódigo. Né? É isso aqui que eu estou fazendo, os comandos. Exatamente. Respondeu o Matheus aí, ó. A diferença é a linguagem de programação. Enquanto que o algoritmo são os passos para resolver o problema. Nesse caso, utilizando no pseudocódigo, utilizando palavras-chave, né? No PyCharm, a gente vai escrever esses passos na linguagem de programação Python, entendeu? Então, aqui no Ava, o que se pede é que vocês façam o algoritmo. E, né, entendeu, né, Samuel? E lá no PyCharm, no Idle, né, no Python Tutor, aquilo ali é linguagem de programação, né? Programação em Python. É exatamente esse slide aqui, ó. Em cima, algoritmo. Embaixo, programa computacional. Perceberam, né? No algoritmo, entrada de dados, leia. No programa, input, ok? No algoritmo, escreva. No programa, print, entendeu? Então, é a diferença aí, né? Ok? Gente, por favor, viu? Continuem assim. Perguntem. A pergunta ruim
É aquela que vocês não fizerem e guardarem, ficarem com a dúvida aí para vocês. Essa pergunta é horrível. É aquela que você não fez, né? Mas a pergunta que você fez é boa. Qualquer pergunta é boa, porque pô, você está com a dúvida, né? Você vai perguntar para quem? Você vai perguntar para o professor mesmo, para mim, sou eu. Meu trabalho é esse, né? Ok? Estou aqui para ajudar o máximo que eu puder. Estou aqui até 12h50. Eu sou de vocês, né? Então aproveitem. Vamos lá? Vamos lá, então. Onde foi que eu parei? Entrada de dados, A, B, C, D. E agora, gente, quarto passo do algoritmo, né? Cálculos, os cálculos, né? Então, eu conheço A, B, C e D, vou fazer umas continhas agora. Que continhas? As continhas estão aqui no slide. É o cálculo do X, é o cálculo do Y, né? O cálculo do Y. Então, vamos lá, vamos calcular aqui o X. O X, como é o X, gente? É D menos B dividido por A menos C, né? Ixi, essas divisões aqui chato, é complicado isso aqui em computação, né? Eu quero colocar X recebe, né? Eu posso colocar igual aqui, ó. Não tem problema não no algoritmo, viu? Se colocar o símbolo de igual aqui, igual à programação. Agora, parece que nesse editor aqui... Não, agora eu já estou querendo inventar moda, né, gente? Mas parece que tinha uma seta, um símbolo. Olha, eu cliquei nessa coisa aqui, ó. Esse ômega, né? Tem uma seta para a esquerda. Vê se vocês acham aí, ó. Uma vez eu vi essa Tem, seta. professor, lá no final. Opa, Aí. embaixo, né, Juliana? Isso, olha aqui, ó. Olha, aí é chique, né? Aí é chique demais, né? Ó, X recebe com a setinha, né? Puxando, ficou chique aqui, gente. Isso aqui só aparece quando eu clico nessa coisa aqui do Ava. Vocês já vão aprendendo, né, gente? Vocês vão usar Ava, Moodle aí até o final do curso, né? Vocês estão no primeiro período, vocês vão usar esse negócio aí até o final. Então, quando tiver texto assim para digitar no Ava, saibam que esse editor ele é bem poderoso. Aqui dá para mudar tamanho da fonte, dá para mudar a cor, dá para fazer equação, dá para colocar figura, dá para pintar o set, né? Com isso aqui, gente, literalmente. Você pode mudar a cor, você pode digitar set e mudar a cor do set, então pintar o set, mas tá bom. Então, vamos lá, então numerador, então, né, gente? X recebe. Cadê a conta? Eu fiz a conta aqui, ó. É D menos B. D menos B, fecha parênteses, divide e A menos C. A, botando espaço assim, ó, A menos C, né? Pronto. O X eu calculado já, né? Não é isso? Eu fiz certo? D menos B dividido por A menos C. Eu fiz certo. Acho que eu fiz certo aqui. E o Y, gente? O Y agora eu só quero colocar com a seta, né? Agora que eu aprendi aqui, ó, seta, ó, chique. O Y recebe, aí tanto faz, ou uma equação ou a outra, né? Ou a x mais b ou cx mais d, tanto faz, né? Vou botar a primeira. Multiplicação é asterisco, né? A vezes x, o x eu acabei de calcular na linha anterior, né? A vezes x mais b, não é isso? A x mais b, é isso mesmo. Pronto, calculei o x e o y. Então, os cálculos do meu problema, tá aí, só são essas duas linhas, né? O x recebe d menos b, tem que ser entre parênteses, né, gente? Esse d menos b aí, esse numerador, né? Dividido por a menos c. Porque é o seguinte, ó, não sei se vocês perceberam, se eu tirar esses parênteses todos aqui, ó, fica completamente errado, né?
Vocês vão concordar comigo, porque isso aqui vai ser o D menos o B dividido pelo A menos o C. Não, não tem nada a ver, não é isso. Não é isso que eu quero, né? Eu quero é o numerador. Então, coloca o numerador entre parênteses, dividido... O denominador também tem que vir entre parênteses, né? Senão eu divido só pelo A, né? Nada a ver, né? Cuidado, tenham muito cuidado com esses parênteses aí, tá? Tenham muito cuidado. Gente, alguma pergunta até aí? Estamos indo bem? Estamos indo bem, né? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, o que é que falta? Falta a saída de dados, que é com a palavra-chave escreva. Então, escreva o quê? Escreva o X, fazer bem simples, tá? Pronto, X e Y só. Não bota texto nem nada aqui no algoritmo, não. Depois, lá no programa, a gente pode colocar um textinho, né? Mas aqui eu vou fazer bem simples no algoritmo, tá? Saída de dados. Então, o quinto passo do algoritmo é essa saída de dados, né? Com a palavra-chave escreva o X e o Y. E, por fim, o último passo, o sexto passo do algoritmo é a palavra-chave fim. Então, acabou, né? Esse algoritmozinho aí, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, pequenininho, né? Ele tem os 6 passos que normalmente um algoritmo tem. Palavra-chave início, declaração de variáveis, entrada de dados, cálculos, saída de dados e palavra-chave fim. Isso aí é maravilhoso, né, gente? Você pega um algoritmo desse e você entrega esse algoritmo aí para um cara que programa em Fortran, ele vai fazer um programa para resolver isso aí, né? Ele sabe programar em Fortran, ele vai fazer. Você entrega esse algoritmo para um cara que programa em C, ele vai fazer o programa lá em C. Você entrega para um cara que programa em, sei lá, em Python, o cara vai escrever o programa em Python, entendeu? O algoritmo, ele tem essa vantagem. Independente da linguagem de programação que você trabalhe, você lê o algoritmo e você entende, você vai ser capaz de implementar aquilo ali na linguagem de programação que você conheça, ok? É uma linguagem universal, digamos assim, em português aqui pra gente, né? Em português, para facilitar. Alguma pergunta, gente? Nenhuma pergunta? Porque se vocês não tiverem perguntas, a gente pode implementar isso daqui em algum canto aqui. Eita, o meu idle estava meio... Estava dando chilique, né? Na aula passada aqui, eu nem reiniciei meu computador. Parece que ele tá pior, ele piorou ainda. Ele tá muito doido aqui, ó. Tudo preto aqui, ó. E a Black Friday chegando e tela preta aqui no meu shell. Será que é isso, gente? Será que é a Black Friday do Idol aqui? Não, olha, ele não vai para canto nenhum, fica esse tamborzinho aqui, ó. Não, ele tá terrível, gente. Tá passando por um momento muito difícil na vida dele. A gente vai respeitar. Ele, eu não consigo nem quit aqui, ó. Eu vou forçar a encerrar mesmo. Ele tá terrível. Cadê ele aqui, o Idol? Ó, vamos ver o seguinte, deixa o Idol quieto. O Idol tá passando por um momento complicado na vida dele. Vamos tentar o PyCharm, então. Falei tanto, né? Falei do PyCharm, a galera instalou o PyCharm aí. E o PyCharm, o próprio nome já diz, né? Charme, né? Ele é charmoso, assim, é todo chique. Olha lá, que bonito, né? Verde ali. Agora ele é meio pesadão, né? Tudo tem um preço na vida, né, gente? Tudo. Mas ele é todo bonitão ali. Ficaram com medo da tela preta, né? Eu fiquei.
Mas não, é porque ele vai carregando as coisas mais no tempo dele, né? Deixa ele. Tá indo. Ó, apareceu uns negócios bem bonito aqui, ó. Caramba, chique, hein? Tem um tip of the day. Close isso aqui, pronto. Olha, gente, o negócio é chique aqui, hein? Tela preta, ó. Tela preta bonita, parece negócio de programador mesmo, assim, os caras bem doidão mesmo, né? Ah, não, deixa eu abrir um arquivo novo aqui, bem simplesinho. Só new mesmo. New o quê? Não sei. É só. Eu que estou me passando aqui. Era isso que eu queria, gente? New Project, será? Achava que era só new aqui. New Project? Não é New Project. Aqui está muito complicado. O PyCharm é todo complicadão. Pronto, aqui. Apareceu o que eu queria. New que? Python File. New Python File. O nome, ele está me pedindo um nome aqui. Não sei. Vou colocar assim. L1, que é da lista 1. Q4, questão 4. L1, Q4, né? Lista 1, questão 4. Eu posso colocar o ponto PY, mas se eu não colocar, PY é a extensão para arquivo Python, né? Se eu não colocar, gente, quem coloca para mim? Eu estou falando que é Python File. Enter. Ó, apareceu um negócio aqui, ó. Uma tela toda limpinha. L1Q4.py, tudo bonitinho, né? É mais ou menos isso aqui, né? Quem instalou o PyCharm é um negócio parecido com esse. Não sei, pode ser que tenha. Porque, assim, eu formatei aqui essa maneira que eu gosto mais, mas de vocês pode estar com a tela com fundo branco e tal. Isso aí é besteira, né? Mas isso aí dá para mudar aqui, ó, no preferências, né? Ó, PyCharm, preferências, e dá para mudar umas coisas aqui, tá? Eu não vou ficar mexendo nisso agora, não. Aqui realmente eu quero implementar esse algoritmozinho aqui, né? No PyCharm. Vamos lá? Vamos fazer linha por linha, né? Linha por linha. Por exemplo, primeira linha, início. Tem isso no Python? Não tem. Então deixa. Pula, né? Deixa pra lá. Declaração de variáveis no Python. Também não, né? Deixa para lá. Agora, entrada de dados. Opa, entrada de dados tem. E é utilizando o input, né, gente? O input. Então, com float, né? Porque é número real. Então, A, B, C e D. Eu vou ter que fazer essa leitura do A, B, C e D com o input, com float, né? Como é que faz? Como é que a gente faz aqui? Ó? Eu acho que é assim. Ó. A recebe, né? Aí tem o float, lembrem do float, tá? Input, abre parênteses, umas aspas aqui, um texto, né? Sei lá, digite dois pontos, espaço, pronto. Aí eu vou fazer a mesma coisa ao B, C e D, né? Então, gente, o Guanabara disse para não fazer isso, mas eu sou teimoso. Eu vou copiar e colar aqui, né? É a lei do menor esforço, né, gente? O B, o C e o D. E aqui também o problema do copiar e colar é que você tem que ficar fazendo essas adaptações aqui. Não, filho, não faz assim. C. Ele é cheio de coisa, né? PyCharm, né?
Ele dá dicas quando você faz um negócio errado, né? Por exemplo, ele está reclamando comigo aqui, ó. Digite, digite, digite. É porque o dicionário dele está em inglês, entendeu? Então você clicar aqui com o botão do lado direito, ó, ele vai abrir um comentário, assim. É porque ele não sabe, né? Digite, ele não conhece essa palavra aqui, tá? Ok. Então, gente, entrada de dados com o float input, tá aí, A, B, C e D, certo? Vamos voltar lá para o algoritmo? Vamos. Como é que eu calculo o x e o y agora? É muito parecido, né? Com o que a gente fez lá no algoritmo. É D menos B dividido por, entre parênteses, A menos C. Não é isso? Pronto. X recebe D menos B dividido por A menos C. Beleza. E o Y recebe A vezes X mais B. Esses espaços aqui, gente, isso aqui é opcional também, tá? Só para ficar mais espaçado, né? Isso aí vem lá do Zen, do Python. Né? Espaçado é melhor do que não espaçado. Bom, calculei o X e o Y, os cálculos, já foi. Escreva x, y. Vamos fazer isso utilizando o comando print, né? Então, print, como é que é? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz, hein, gente? Sei lá, eu vou fazer assim, ó. X é igual a tanto e na linha de baixo o y é igual a tanto. Vamos fazer isso? Vamos. Então, dentro do print, dentro das aspas, eu vou colocar o texto, ó. X é igual a... E aqui eu quero que apareça o conteúdo da variável x. Né? Tá. Aí, fora das aspas, mas dentro do parênteses ainda, format, ponto format, e aí a variável que eu quero que apareça dentro das chaves, que é o x maiúsculo. Tá? Olha só, a gente pode utilizar um print a cada um desses valores, ou seja, um print para o x e um print para o y, né? Um print para o x, um print para o y. Mas depois eu vou mostrar para vocês que é possível escrever os dois em um único print. Eu vou mostrar para vocês, tá? E essa última linha aqui em branco, isso aqui é uma coisa que o PyCharm acha legal também. Quer ver? Ó? Se eu paro o programa aqui, ele... Não, aqui já é outra coisa. Mas vocês estão vendo, é porque é muito pequenininho. Ele ficou meio chateado com esse parêntese daqui, ó. Aí você clica com o botão do lado direito, aí tem assim, Show Context Actions. Vou clicar aqui, né? Reformat File. Ai, clica aí. Fez nada. Fez nada. Ele não fez nada. Por que não fez nada? Não, ele fez, né? Ele acrescentou uma linha embaixo. Ó, não tinha a 9, né? Ó, ele acrescentou a linha 9, né? Ele acha bom que você deixe a última linha, acho bonito. Você deixa a última linha em branco, assim, essa 9, né? Então, tudo bem. Deixa aí, né? A última linha, legal. Ok? Bom, eu fiz um monte de coisa aqui, não salvei. Para salvar file, save, mas save as, save all, sei lá. É Ctrl S, viu? Ctrl S ele salva aqui. Bom,
Bom, Ctrl S e salva, tá? Tá salvo lá. Vamos colocar para rodar esse negócio aqui? Como é que faz para colocar para rodar, hein? Se eu for aqui run, ele vai querer run o programa que eu fiz antes, que é o L1Q5. Não é isso que eu quero, não. Se eu colocar run esse daqui, ele me pergunta qual eu quero run, né? Qual eu quero rodar, né? Executar. Run, run. Aí ele me pergunta qual. Eu quero é o Q4. Será que ele está running? Tá. Olha aqui, ó. Já apareceu o texto, ó. Digite A. Vamos bolar um exemplo, um caso aqui bem simples, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha, sei lá, a reta, aqui vale 1, por exemplo, né? Eu tenho assim, ó, a reta y é igual a 1. E aqui tem uma outra reta, que é a reta x igual a y, ou y igual a x, né? Peraí, ficou meio feio aqui. É a reta assim, ó, y igual a x. Pronto. O ponto de interseção vai ser no 1, né? Vai ser no 1, isso aqui fácil, né? Isso aqui é o x, isso aqui é o y. Tá. Quais são os valores de A, B, C e D? Vamos dizer que a primeira reta, y igual a 1, é o AX mais B, né? Então, nessa reta, quem é que está multiplicando o x? É o 0. Então, A é 0. E quem é o que sobrou ali? É o B, né? O B vale 1, então. Então, é 0, 1. Não sei se vocês entenderam. Nessa reta, ó, o A é 0 e o B vale 1. Eu estou fazendo a reta, ó, y igual a 1. Na reta y igual a 1, quem multiplica o x é 0. Quem multiplica, quer dizer, quem é o B é 1. Então, 0, 1, né? Coeficiente angular, coeficiente linear, né? Ok. E na outra, onde y é igual a x, quem é o A que multiplica o x? É o 1. E quem é o B? É o 0. Agora é contrário, né? Aliás, não seria A e B, seria C e D, né? Então, o C e o D seria 1 e 0. Ó. 1 e o D é 0, né? Tem uma setinha verde no canto superior direito para rodar. Essa daqui é run. Legal. Lá em cima, à direita, né? Run L1, Q4, é boa. Pronto. Então, digite ali o D, vale 0. Enter. Gente, olha que legal. Ele está dizendo que o X é 1 e o Y é 1 também. X é 1 e Y é 1 também. Eu gostei disso, né? Mas, e realmente né? O ponto de interseção é o ponto de coordenadas 1, 1, né? Onde uma reta intercepta a outra, né? Tá. Mas eu falei para vocês que dava para escrever isso daqui, x igual a 1, y igual, aliás, x igual a tanto, y igual a tanto, em um único print. Como é que faz isso, gente? Vamos dar uma olhada, né? Ó, faz assim, ó. X é igual a tanto. Aí eu quero que pule uma linha. Para pular uma linha, eu vou colocar barra ao contrário N. Isso aí é novidade, né? Para vocês, ó. Então entendam, no print, quando eu quiser pular uma linha, barra ao contrário, Ctrl barra caindo para a esquerda, N, ok? N. Tá, e aí segue, ó, o texto é y é igual a tanto. E pronto, e acabou. Aí dentro lá do format, eu coloco x, vírgula y. Vírgula y. Vocês estão vendo lá? Por que ele está reclamando aqui? Ele quer um espaço? Eu acho que é isso, sabe?
Pronto, ele colocou um espaço. Tá vendo? Ele é pior do que eu, né, gente? Mais cri-cri do que eu. Ele colocou uns espaços aqui. Não sei se vocês viram aqui, ó. Tudo cheio de coisa aqui, né? Mas beleza, tudo bem, não vamos contrariar, não, né? Será que vai dar certo isso aqui? Será que dá para formatar? Por exemplo, se eu colocar dois pontos F de número real aqui, ó. Dois pontos F. Como é que ele vai imprimir? Né? Vamos colocar para rodar de novo. Eu vou testar essa. Cadê? Essa aqui, né? Run. Run, Forest, run. Pronto. Digite A. Como é que era mesmo, gente? É o 01, né? 0, 1, 1, 0, né? Ó, vocês estão vendo? Ele pulou. Com um print só eu escrevi os dois. Ele pulou a linha com aquele negócio lá de barra ao contrário N, né? Com o dois pontos F, ele escreveu com 6 casas decimais, né? Aí se você diz assim, mas eu não quero com 6, não, eu quero com 5. Então aí no caso é o ponto 5F, né? Ponto 5, ou com quantos casos quiser, né? Será que ele run aqui? Ele já faz e salva, gente? Na dúvida, para salvar, Ctrl S, né? Mas vamos lá, de novo, aqui, eu quero com 5 casas decimais agora. Ó, 0, 1, 1, 0, né? Ó, tá lá, com 5 casas decimais, ó. Beleza, pronto. Estou satisfeito aqui com a implementação, né? No PyCharm do algoritmo que a gente fez. Deem uma olhada aí. Vocês têm alguma dúvida? Professor, esse format Aham. sempre tem que ser colocado mesmo você não quer especificar a Hum, quantidade de coisas que você. Quantidade de decimais. não, não. Veja bem, eu poderia ter feito sem o format, assim, misturando texto com conteúdo de variável. Ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. X é igual a. Aí aqui eu fecho as aspas, aí coloco vírgula e coloco X, né? Aí eu poderia abrir mais aspas e colocar Y é igual a. E aqui fecha as aspas, vírgula, e coloco o Y, entende? Mas, e dava, na verdade, dava para pular linha também, que ele está reclamando que eu não coloquei espaço. Dava para pular linha, sim, eu poderia colocar barra ao contrário N. Vocês estão vendo, eu estou misturando assim, ó, texto, variável, texto, variável. E ele vai, viu? Ele vai. Ó, 0, 1, 1, 0, ele foi, né? Ó, x igual a 1, até pulou a linha com barra ao contrário n, y igual a 1. O format, na verdade, é quando eu quiser realmente formatar o número, né? Entendeu? Eu não sei se. Eu acho que foi isso que você perguntou, não é, Júlia? Foi sim, professor. Não é? Não, pode ser também, né? Como pode ser com format, como a gente fez, né? Será que eu vou aqui Ctrl Z e ele vai. Pronto, foi, né? Acho que foi. Pronto. Ctrl Z, ele foi aqui. Gente, então, mais alguma pergunta? Tudo tranquilo? Então, olha só. Temos aqui, ó, o
o algoritmo, né, em pseudocódigo dessa quarta questão e temos a implementação dela no PyCharm, né? Tá lá, o arquivo está salvo, ó, L1Q4.py, py é a extensão, né, para programa em Python, né? Ok? Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Dá para a gente, assim, nas pressas, né, resolver mais uma questão aqui. Alguém quer pedir mais uma questão dessa lista? Porque, assim, a ideia é que em casa, inclusive, mais uma vez, na quarta-feira não teremos nosso encontro pelo Google Meet, né? Vocês devem fazer as outras questões, tanto o algoritmo quanto a implementação no PyCharm ou no idle de vocês, se ele estiver bem da cabeça, né? O meu não tá. A 5. Vamos dar uma olhada na 5. Ah, beleza. A 5, gente, é o seguinte, vou fazer mais rapidinho, senão a gente se complica aqui no horário, né? Ó, quinta questão. Samuel pediu aí. Desenvolva um algoritmo em pseudocódigo que, tendo como dados de entrada 2 pontos quaisquer, P igual a x1, y1, z1, e Q igual a x2, y2, z2, no espaço tridimensional 3D, calcule e mostre a distância entre eles. Né? Então, aqui, ó, rapidíssimo, se eu mando inserir aqui um novo slide, eu tenho aqui, ó, o espaço tridimensional. Né? Ó, ficou uma maravilha esse meu desenho aqui em 3D, hein? Ó, X, Y e Z. Então, aí eu tenho 2 pontos, o ponto P e o ponto Q, né? Então, ele quer saber qual a distância entre P e Q, né? Qual é essa distância D entre P e Q no espaço tridimensional, tá certo? Então, o P tem coordenadas x1, né? Eu poderia até abusar aqui do meu... Ó, chique, hein? Abusar aqui, né? Um negócio, sei lá, eu tô abusando demais, né? No meu 3D aqui, né? E aqui seria sei lá, um negócio mais ou menos assim. Ficou muito ruim não, né, gente? Ó, x1, y1, z1, e aqui eu tenho, sei lá, um negócio assim. Não, aqui eu me empolguei, né? Aqui seria o x2. Isso é porque eu falei que ia fazer rápido. Ficou uma porcaria, né? Eu sabia. X2, Y2, e aqui um Z2. Eu já estou fazendo de qualquer jeito aqui, né? E Z2, enfim. Ele quer saber a distância entre P e Q, né? Bom, o importante é o seguinte, essa distância, ela pode ser calculada como sendo a raiz quadrada entre x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado
mais o Z2 menos o Z1 ao quadrado, né? Vocês sabem isso daí, né? Distância entre dois pontos no espaço tridimensional é a raiz quadrada, o somatório dos quadrados das diferenças das coordenadas, né? 2 menos x1. Isso aí no 2D, facílimo, né? Pitágoras, né? x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado, né? Então, eu tenho que saber isso aqui para fazer o programa, né? Se não souber isso aqui, não vou para canto nenhum, né? Ok? Então, pronto, eu sei como é que eu faço o algoritmo, então, dessa coisa aqui, né? Então, olha só, palavra-chave, início, declaração de variáveis, é tudo real também, né? Eu tenho, no caso aqui, o x1, o y1, o z1, o x2, o y2, o z2, né? E eu tenho o d também, né? O d de distância. x1, y1, z1, x2, y2, z2. E o d. x1, y1, z1, x2, y2, z2. Ok, e o d. Muito bem. A entrada de dados utilizando a palavra-chave leia, o que o usuário vai ter que fornecer é o x1, o y1, o z1, o x2, o y2, o z2. Né? x1, y1, z1, x2, y2. O d não, o d vai ser calculado, né? O d vai ser calculado. Vou colocar o recebe, o igual aqui mesmo, viu, gente? Mas e essa raiz aí, hein? Olha, se eu quiser aqui, mas eu acho que aí é demais, né, gente? Aí é demais, né? Ó, recebe. Tem um negócio para eu colocar uma raiz aqui bem grandona. Tem, mas não vou ficar perdendo. Eu vou ter que me conter. Eu não perder tempo com isso, né? Não, é muita viagem, né? Se bem que tem aqui, né? Então a gente coloca entre parênteses e eleva 1 sobre 2. A meio. Exatamente, exatamente. É isso que eu vou fazer, sabe? Eu não vou. Se bem que tem essa coisa aqui. Não, gente, não vou perder tempo com isso, não. Eu seguir essa sugestão aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Parênteses. Aí abre parênteses novo, né? Para ficar x2 menos x1, fecha, elevado ao quadrado. Eu vou fazer assim, ó. Asterisco, asterisco. Eu estou usando aqui o Python, né? Elevado a 0,5, né? Não. Elevado ao quadrado. Ao quadrado, mais. Aí eu vou fazer y2 menos y1, fecha, elevado ao quadrado, mais z2 menos z1, fecha parênteses, elevado ao quadrado, tudo isso elevado aí sim a 0,5, né? Que aí é a raiz quadrada. Com isso eu calculo o d, depois eu vou mandar escrever esse d, que é a única saída, né? E aí a palavra-chave fim. Dê uma olhada aí, gente. Eu acho que é isso aí, né? Ó, início, declaração de variáveis, x1, z1, x2, z2, d, né? Isso, d recebe a raiz quadrada do somatório dos quadrados das diferenças, né? Escreva d e fim, acabou. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Só falta agora a gente implementar isso daqui no PyCharm, né? No PyCharm. Então, tá aqui, ó, um novo arquivo, file.
um new que um Python file. Qual o nome dele? Vou chamar de L1Q5. Enter. Ele diz que já tem. Tá, já tem. E agora que já tem? O que eu faço? Eu posso deletar? Será que eu consigo deletar esse negócio aqui, gente? Delete aqui, ó. Deleta, sim, vai. Vamos fazer novo, né? Então, file, new, aqui, Python file, qual é o nome? O nome é L1Q5, enter, pronto, aí sim, abriu aqui um novo, né? O 4 está aqui, e aqui o 5 está aqui, tá? Então, tá bom. É só olhar aqui, ó, início não tem, declaração de variáveis não tem, entrada de dados tem, né? Então, vamos lá, ó. X1 recebe float, epa, tudo maiúsculo não, né? Tem cuidado com isso aqui, né? Então, é float, input, o texto eu vou colocar assim, ó. X1, 2 pontos, espaço. Isso é bem simples assim, tá? E aí eu copio tudo. E aí eu vou mudando aqui, ó. X, Y e Z. X, Y e Z. Né? E eu posso copiar tudo isso aqui. E agora colocar só 2, né? Ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pronto. Então tá lá. XYZ, XYZ. Primeiro 1, depois 2. Né? Bom, a entrada de dados é grande, né? São 6 linhas ali, 6 float input, né? E o cálculo do D seria exatamente como a gente fez ali, né? Ó, x2 menos x1, isso tudo elevado ao quadrado, mais y2 menos y1, isso tudo elevado ao quadrado, mais z2 menos z1, isso tudo elevado ao quadrado, e tudo isso aqui elevado a 0,5, que é a raiz quadrada, né? Dê uma olhada aí, vocês concordam? Eu não concordo, por exemplo, porque esse x aqui ficou minúsculo, né? Pronto. Então é x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1 elevado ao quadrado, mais z2 menos z1 elevado ao quadrado, fecha parênteses, elevado a meio, pronto. Agora só falta o print, né? Ó, print, abre parênteses, abre aspas. Eu vou fazer bem simples também, tá? D é igual a, e aqui eu quero o valor, né? Eu vou fazer com utilizando o format, gente, até para vocês familiarizando com ele, né? Pronto. Se eu quiser formatar, aqui eu coloco 2 pontos, sei lá, ponto 2F, com 2 casas decimais, né? Eu acho que é isso aí. Não é tão complicado assim. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um exemplo também extremamente fácil aqui, ó. Seria, o negócio tá no. Vou fazer ele no plano YZ, tá certo? Então o X dos dois é 0, dos 2 pontos, tá? Fazer nesse plano YZ aqui, ó. E eu vou fazer a distância da origem
até o 1 aqui, né? Vai dar raiz quadrada de 2. Ok? Então, aqui é o P, que é conhecido com a origem, e o Q, tá certo? Só para dar raiz quadrada de 2. Tá bom, então vamos lá. Setinha aqui, ó, run. Não, aí ele está fazendo o 4, não é isso que eu quero, não, gente. Vou digitar um negócio maluco aqui para ele errar. Mesmo, pronto. Não, eu quero. Tem que mudar aqui, ó. Tem que mudar por 5, ó. L1 que é 5. Run. Ah, tá. Agora ele está pedindo x1. Do 1 vai ser tudo 0. Do outro, o x é 0, mas o outro é 1, 1. A y e z, 1, 1. Pronto, D deu a raiz quadrada, né? De 2, que é 1,41, que eu coloquei com 2 casas decimais apenas.